continuação à nossa aula sobre expressões algébricas. Hoje nós vamos ver multiplicação de polinômio por monômio, ou de monômio por polinômio. Como é uma multiplicação, essa ordem não importa. Então vamos começar assim. Eu tenho o monômio 5x, que precisa multiplicar pelo polinômio x mais 2. Observa que tem duas partes. É um binômio, mas eu expliquei em uma outra aula que uma parte só é monômio. Passou de uma parte, podemos generalizar e chamar de polinômio, tá? Aqui, então, nós temos que multiplicar esse monômio por esse polinômio. Aqui a gente faz o que nós chamamos de propriedade distributiva da multiplicação. Esse 5x, ele tem que multiplicar o termo x e também esse 5x tem que multiplicar o 2. Então, a gente distribui essa multiplicação para todos os termos que faz aquele polinômio. Como vai ficar, então? O 5x tem que multiplicar por x, 5x ao quadrado. Olha, 5x vezes x dá 5x ao quadrado. Agora, eu vou para esse. 5x vezes 2 vai dar 10x. Agora, aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. Quando o primeiro número é positivo, não é obrigatório o sinal de mais. Agora, entre um monômio e outro, é obrigatório um sinal de operação, de mais ou de menos. Então, nós temos que ver. Eu estou multiplicando o 5x positivo pelo 2, que também é positivo, então, pelo jogo de sinal, vai ficar positivo. Essa multiplicação do monômio por um polinômio teve esse resultado. Observa que não tem como reduzir, porque x ao quadrado não é semelhante a um termo que é somente x. Vamos para um outro exemplo. Vamos agora olhar esse outro exemplo. Aqui eu tenho um polinômio, olha, ele tem 3 monômios formando esse polinômio, que vai multiplicar por um monômio. Isso quer dizer que esse monômio, ele tem que fazer multiplicação com as 3 partes do polinômio. Esse monômio tem que fazer a multiplicação com cada um desses monômios. Então, vamos lá. E cuidando com o sinal. Tanto faz eu falar daqui para lá, como daqui para cá. Mesma coisa. O 2a vai ter que multiplicar com menos 2a. Então, 2 vezes o menos 2 vai dar menos 4. O a vezes a ao quadrado. O b, ele vai ter que multiplicar com menos 2a. 1 vezes menos 2. Vai permanecer o menos 2. O a não tem um outro a para multiplicar. Então, ele vai permanecer a. E esse b também não tem um outro b aqui para multiplicar. Então, ele vai continuar b. Então, veja bem. Nós não tivemos como multiplicar, mas a gente colocou tudo na forma de multiplicação. Tá? Representado por uma multiplicação. O b que multiplica menos 2a ficou o quê? Menos 2ab. E aqui eu quero chamar a atenção para essa ordem. É um costume a gente colocar nessa ordem. Primeiro o coeficiente numérico e as letras em ordem alfabética. Se trocar isso de posição não tem problema, mas é um costume a gente colocar nessa ordem. Vamos pegar o 5 e multiplicar por menos 2a. 5 vezes o menos 2 vai dar menos 10. E o a não tem um outro a para multiplicar, então apenas repete. Então vai ficar, menos 4a ao quadrado, menos 2ab, menos 10a. Esse é o polinômio que representa o resultado dessa multiplicação. Observe que não tem como reduzir. Aqui não tem termo semelhante. O a ao quadrado só poderia ser juntado com outro a ao quadrado, e não tem. Eu tenho ab e tenho a. Aqui eu tenho 3 tipos de parte literal. A ao quadrado, AB e A. Então, todas elas são diferentes uma da outra. Então, o resultado fica dessa maneira, representado por um polinômio. Esse outro exemplo agora. 5a ao quadrado m está multiplicando, normalmente esse pontinho não vem, está multiplicando por 3a menos 2am. Então, na falta desse pontinho, sabe que é multiplicação. Então, esse daqui é um monômio e aqui nós temos um binômio, né? Podemos chamar também de polinômio. Esse monômio vai ter que multiplicar pelo 3a e ele também vai ter que multiplicar pelo 2 menos 2am. Vamos lá. O 5a ao quadrado m multiplicado por 3a. 5 vezes 3 é 15. A ao quadrado vezes a vai dar a ao cubo.
O m não tem um outro m para multiplicar, então ele permanece. Tá, fizemos a primeira parte, agora vamos para essa segunda. O 5 vai multiplicar com menos 2, então vai dar menos 10. O a ao quadrado vai ter que multiplicar com o a, então vai dar a ao cubo. O m vai ter que multiplicar com o m, então vai ficar m ao quadrado. Então esse é o polinômio que representa essa multiplicação. Então, pessoal, agora nós vamos ver a divisão de polinômio por monômio. Então, aqui nós temos polinômio dividido por monômio. Então, agora nós vamos ver a divisão de polinômio por monômio. Observa que aqui eu tenho no divisor um monômio e o dividendo são dois monômios, que a gente pode chamar de binômio ou de polinômio. Cada parte vai ter que ser dividida pelo divisor. Esse vai ter que ser dividido e depois esse também vai ter que ser dividido por esse monômio que está no divisor. Vamos começar a pegar esse primeiro. 9x elevado a 5 vai ter que dividir por 3x ao cubo. O 9 dividido pelo 3 vai dar 3. O x elevado a 5 dividido por x elevado a 3 vai dar x elevado a 2. Lembra que na divisão a gente subtrai os expoentes, quando está fazendo a divisão da parte literal. Terminamos esse, agora vamos para esse. O 21 dividido por 3 vai dar 7. E observa que esse 7 é positivo, porque aqui eu tenho 21 positivo e esse 3 também é positivo. Então aqui eu vou ter que colocar mais, tá? 21 dividido por 3 é 7. X elevado a 4 dividido por x elevado a 3 vai dar x elevado a 1. E esse 1 não precisa pôr, porque olha, 4 menos 3 é 1. Não dá para juntar porque x ao quadrado não é semelhante a x. Então, esse é o polinômio que representa a divisão. Vamos para esse outro. Aqui eu também tenho 2. Para a gente saber reconhecer o monômio, ele tem que estar separado pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos. Então, esse é um monômio e esse é outro monômio. Então, aqui eu tenho um polinômio, que vai dividir por esse monômio menos 10xy. Vamos começar por esse primeiro aqui, ó. O 40 dividido pelo menos 10, então observa que vai ter que fazer jogo de sinal, porque aqui o 40 é positivo e esse 10 é negativo. Então, vai dar menos. 40 dividido por 10 é 4. X ao cubo dividido por x, então lembra que a gente subtrai os expoentes. Vai dar x ao quadrado. Y ao quadrado dividido por y, então aqui vai dar apenas y, porque é 2 menos 1. Agora, vamos para essa parte. Vou fazer aqui a flechinha para não misturar lá em cima. Então, agora eu vou dividir esse por esse. Olha os sinais. O menos 5 vai dividir por menos 10. Faz o jogo de sinal, vai dar mais. 5 dividido por 10, isso vai dar 0,5, tá? E na matemática, ao invés da gente colocar 0,5, que pode ser colocado também, é mais comum a gente utilizar a fração 1/2. Então, quando a gente vê que não dá para dividir exato, nós podemos simplificar. Então, aqui se eu simplificar 5 por 5 vai dar 1 e o 10 por 5 vai dar 2. Então, aqui eu posso colocar a fração 1/2. Se colocar o 0,5 não está errado, tá? 1/2. X ao quadrado dividido por x vai dar apenas x. Y ao cubo dividido por y vai dar y ao quadrado. Então, esse é o polinômio que representa essa divisão. Observa que, ó, esses polinômios não são semelhantes. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu só tenho x. Aqui eu tenho só y e ali eu tenho y ao quadrado. Para ser considerado termos semelhantes, tem que a parte literal ser exatamente a mesma. Então, pessoal, nós vimos exemplos de multiplicação e divisão por monômio, de polinômio por monômio, tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.